Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Para a nossa oração hoje, vamos tomar Lucas, capítulo 12, de 8 a 12. A primeira pergunta que nós somos chamados a nos fazer ao ler esse evangelho é a qualidade do testemunho que estamos dando de Jesus. Porque o evangelho de hoje começa assim: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Nós podemos nos perguntar de que forma nós podemos dar testemunho de Jesus diante dos homens. E também, de modo negativo, de que forma nós estamos renegando o Senhor na nossa vida. Quando, em que situações nós, por medo talvez das consequências do nosso testemunho, nós preferimos nos omitir, ficarmos em cima do muro, não tomarmos a defesa daqueles mais fracos que precisam do nosso apoio e assim por diante. Neste mês missionário, nós somos chamados a anunciar, a pregar, a ir ao encontro das pessoas. Mas estamos realmente vivendo a nossa missão? Qual é a qualidade do nosso testemunho? As pessoas olham para nós e enxergam em nós servidores do Evangelho? Pessoas dispostas a se entregarem, a dar a vida pelos mais necessitados? Essa é a primeira questão do Evangelho. Em seguida, o Evangelho diz: todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. É o pecado contra o Espírito Santo, assim conhecido. E muita gente se pergunta em que consiste esse pecado contra o Espírito Santo e por que essa espécie de pecado não pode ser perdoado? E a resposta é muito simples. O Espírito Santo é a força, o amor de Deus. É Deus que nos guia, que nos ilumina. Aquele que fecha o seu coração e não quer saber de deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus, este está pecando contra o Espírito Santo. Por que esse pecado não tem perdão? Ora, um pecado somente pode ser perdoado, seja ele qual for, quando a pessoa sente arrependimento de ter cometido aquele pecado, reconhece o seu pecado e pede perdão. Outro dia nós falávamos da hipocrisia dos fariseus, como eles eram capazes de viver fechados no seu mundo, querendo se autopromover e não saíam desse círculo vicioso. Então para eles era muito difícil olhar para Jesus e crer que Jesus estava agindo assim por força do Espírito de Deus. E quando nós nos fechamos a essa ação de Deus, não há nada mais que possa ser feito. Então não é que Deus não queira perdoar essa espécie de pecado, mas o que está em jogo aqui é a atitude interior de cada um de nós.
Se por acaso nós nos fecharmos do nosso egoísmo e não nos abrirmos para deixar que Deus age em nós, Deus respeita a nossa liberdade, Ele não violenta a nossa liberdade. Por isso, vamos pedir hoje a graça de estarmos sempre atentos e podemos nos deixar guiar pelo Espírito de Deus e reconhecer que esse Espírito sopra onde quer, nos conduz por caminhos que talvez nós não desejaríamos ou não esperaríamos, mas é o caminho de Deus, é por aí que passa. E o final do Evangelho diz: quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados, autoridades, não fiqueis preocupados com ou com que vos defendereis ou com o que direis. Nesta hora, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis fazer. Vejam bem que o Evangelho conclui dizendo: o Espírito Santo vos conduzirá naquilo que deveis dizer. Este é o problema que está nesse Evangelho, que muita gente não quer deixar-se conduzir por aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Querem se apegar e ficarem presos ao seu modo de ver, de julgar e de agir. Este é esse grande pecado que fecha as portas para que Deus habite na pessoa. Vamos pedir então ao Senhor que Ele nos proteja desse pecado e que Ele faça crescer em nós a confiança e a fé na ação de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.